Pois bem, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor nesse instante, já que dissemos estes avisos todos, no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 12, e nós iremos iniciar, eu devo dizer para vocês, que nós iremos iniciar também uma série de mensagens, como costumeiramente fazemos. Nós vamos fazer uma série de mensagens dos patriarcas. Então serão muitas mensagens a respeito de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eu quero contar com o apoio aí do pessoal do som, da mídia, para ir gravando mensagem a mensagem, não perder nenhuma, para a gente colocar para os irmãos que porventura perderam, não vieram no domingo, ouvirem nas próximas semanas ou durante a semana, certo? Então, conto com o apoio de vocês nesse sentido. Vamos ler a palavra do Senhor? Todos encontraram? Amém? Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Até aqui, queridos, vamos orar. Ó Pai, Pai querido e santo, eu quero te bendizer e te louvar por tua graça em nossas vidas. E eu sei, ó Deus, que o teu cuidado e o teu carinho conosco tem sido maravilhoso. Temos visto a tua mão protetora, a tua mão abençoadora sobre as nossas vidas. E nós queremos ouvir agora, Senhor, a tua voz através da tua santa e verdadeira palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor trabalhe em nossa vida, assim como o Senhor trabalhou na vida dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Que o Senhor faça coisas maravilhosas no nosso coração, como o Senhor fez na vida dos teus santos apóstolos, que se dedicaram, ó Deus, a te servir. Faz, ó Deus, prodígios e maravilhas no nosso meio. Santifica-nos, enche-nos do teu Santo Espírito. Torna-nos, ó Deus, tuas testemunhas fiéis e verdadeiras, para que em tudo, Senhor, possamos glorificar o teu santo e eterno nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém, queridos. Antes de compreendermos a grandeza do chamado de Abrão, precisamos entender o cenário do qual ele foi chamado. Você sabe muito bem que depois do dilúvio, 3 filhos de Noé surgiram, ou continuaram a existência, do qual todos os povos da terra descendem desses
3 filhos de Noé: Cã, Sem e Jafé, né? De Cã decorrem, advém os cananeus. De Sem, os semitas, certo? E de Jafé, as demais nações, os demais povos, os jefatitas e por aí vai. As Escrituras nos revelam que Abrão foi criado em um lar que não servia a Deus. Abraão foi criado num lar que não servia a Deus. E Abraão, ele descende de Sem. Abraão é semita. Por isso nós temos a informação dos povos semitas. Os judeus são os povos semitas, né? O atual povo semita. Além disso, nós temos que o próprio Deus, através do seu servo Josué, declara: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, que serviram a outros deuses. Então, Abraão, ele não foi criado num lar cristão. A tradição judaica registra e nos mostra um vislumbre até fascinante do ambiente doméstico de Abraão. Essa é a tradição judaica, não é Bíblia, tá bom? É a tradição judaica. Segundo esse relato, Terá, pai de Abraão, não era apenas um idólatra comum, ele era um fabricante e vendedor de ídolos. Sua oficina produzia divindades de madeira, pedra, prata e ouro. E sua loja era frequentada por toda a região. Então, boa parte da riqueza que Terá acumulou foi baseada na venda de ídolos, na fabricação e venda de ídolos. O episódio mais famoso dessa tradição descreve o momento em que Abrão, ainda jovem, foi deixado por seu pai como encarregado da loja. O pai precisou se ausentar e deixou Abraão ali tomando conta da loja. Uma mulher entrou trazendo uma oferta de farinha para aqueles ídolos. Abrão então tomou um martelo, quebrou todos os ídolos, exceto o maior deles, e colocou o martelo na mão da estátua que sobrou. Quando Terá voltou e viu a destruição e perguntou: o que foi isto, meu filho? Abraão explicou: os ídolos brigaram pela oferta de farinha que a mulher trouxe, e o maior deles destruiu todos. O pai, Terá, enfurecido, olhou para Abraão e disse: você está mentindo. Porque esses ídolos, eles têm pés, mas não andam. Eles têm bocas, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. E Abraão olhou para ele e disse: que a tua boca seja testemunha contra ti. Isso é a tradição judaica. Aqui, me parece, se isto for verdade, Abraão já compreendia que havia um único Deus. Embora ele não soubesse quem é este Deus, ele sabia que havia um único Deus que a tudo formou, que a tudo criou e a todos sustenta pelo seu poder. Foi nesse contexto de trevas espirituais que Deus chamou Abraão. A graça divina não encontrou um homem justo buscando a Deus, encontrou um idólatra vivendo entre idólatras. Deus não simplesmente o abençoa como um indivíduo para o seu próprio benefício, mas Abraão é abençoado para que ele seja um veículo de bênção para outras vidas. Assim acontece nas nossas vidas, somos abençoados para abençoar outras vidas, abençoar outras pessoas. Tem um ditado que diz que quem não vive para servir,
não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Em certa parte é bem verdade isso. O chamado divino rompeu o silêncio da casa de Terá. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Era uma ordem que exigia ruptura total com o passado. Ele não deveria simplesmente só sair da casa do pai, mas romper com toda a tradição, romper com todo o ensino que lhe foi feito durante toda a vida. A fé obedece a Deus. E que, ao contrário da religião institucionalizada, que tenta legitimar a opressão, a fé abraâmica não precisa de intermediários, é fé pessoal, para a qual Deus se manifesta pessoal e diretamente. Nós não precisamos de um sumo sacerdote ou alguém que apresente oferendas ou faça alguma intercessão entre nós. O nosso sumo sacerdote é o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma fé pessoal e direta que temos hoje. Nós não necessitamos de intermediários. Temos livre acesso ao Pai. Quando você dobra os seus joelhos, quando você clama, ainda que pareça que as suas palavras não passem do teto, Deus está ouvindo. Deus está acompanhando suas orações. Deus está vendo o seu sofrimento, a sua angústia, as suas dúvidas. Nesta passagem, nós veremos pelo menos 5 aspectos desta peregrinação abraâmica. Eu vou falando, vocês repetem, tá bom? Vamos começar do início. Ordem, promessa, obediência, adoração, provação. Primeiro aspecto, primeiro ponto. Deus dá uma ordem: saia da tua terra, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A ordem divina é marcada por 3 rupturas progressivas aqui: terra, parentela e casa paterna. Veja, nós sabemos que Abrão, ele é originário de Ur dos Caldeus, uma cidade muito próxima do que é o Irã hoje. A bem da verdade, muitos colocam Ur dos Caldeus como o que é o Iraque, mas praticamente na divisa do que é o Irã. A questão que nós temos que considerar aqui é que Deus chamou Abrão para deixar seus pais, seus parentes e a casa de seu pai, porque a idolatria estava profundamente enraizada em cada um desses níveis de relacionamento. Quanto mais próximo do coração, mais perigosa é a influência. Você não compreendeu o que eu disse agora, eu vou tentar explicar. Quanto mais próximo do coração, mais perigosa se torna a influência. Pessoas que amamos, que estimamos, que olhamos e vemos como referência, se elas forem idólatras, se elas forem corruptas, maior será a possibilidade de nós sermos influenciados do que pessoas que não estimamos, do que pessoas que não amamos. Você seria facilmente influenciado por alguém que você nunca viu? Não. Ou talvez por um vizinho que você olha para ele e diz: meu Deus, tem misericórdia desta vida, eu quero ser tudo menos esta pessoa. Não. Somos influenciados por pessoas que estimamos, pessoas que admiramos. E aí nós devemos ter o cuidado, porque a palavra de Deus é quem deve guiar os nossos passos. É a palavra de Deus que deve guiar os nossos passos. Não é porque você olha para determinado pregador, determinado pastor, e você simplesmente pode abrir o coração e receber tudo que aquela pessoa fala. Examine as Escrituras. Olhe para a palavra de Deus.
Não devemos observar a história de Abraão, retomando, não devemos observar a história de Abraão como um exercício em mitologia, mas como um anúncio que vem a nós das Sagradas Escrituras, de algo que acontece na história, em um tempo real, em um Deus real, chamando o indivíduo real para uma terra de paganismo. Canaã aqui não é uma terra santificada ainda, é uma terra pagã. E Deus, quando faz as promessas para libertar o seu povo e dá essa terra aos filhos, aos descendentes de Abraão, ele diz que a medida da maldade dos cananeus ainda não subiu a ponto de Deus julgá-los, mas irá subir. Eles estavam acumulando ira para o dia da ira. Deus iria julgar os cananeus. E Deus já começa a preparar este julgamento. Talvez como Deus está fazendo com alguns poderosos da nossa nação. Eles nem percebem que é Deus quem está agindo. Homens que talvez pensaram que estavam acima da lei, se colocando como o próprio Deus, exigindo uma subserviência, e hoje se veem encurralados nos seus próprios fracassos, nas suas próprias más escolhas, na sua própria corrupção, no seu próprio pecado. Deus faz uma promessa: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos serão abençoados. Deus dá uma ordem e em seguida ele faz uma promessa. É assim nas nossas vidas. Deus nos dá ordens para sermos fiéis, ordem para sermos santos, ordem para sermos incorruptíveis. E todas essas ordens vêm acompanhadas de promessas. Promessas que trazem gozo e descanso para a nossa alma. Uma vida de santidade, irmãos, é uma vida de paz. Uma vida de santidade é uma vida de refrigério. É uma vida de verdade. Uma vida de santidade é uma vida que você não precisa se preocupar com o amanhã. Uma vida mentirosa, de mentira, é uma vida que você precisa o tempo todo estar ponderando o que foi dito, o que falou, pensando o que você falou, para não deslizar e cair. Mas quem vive uma vida de verdade, vive tranquilamente. A própria verdade é escudo para esta pessoa, é proteção para ela. As promessas divinas são o alicerce sobre o qual a fé se sustenta. As promessas de Deus são o alicerce sobre o qual a nossa fé se sustenta. Note que Deus não revela de imediato todos os detalhes. Abraão não sabe para onde vai, não sabe como terá filhos, não sabe como será uma bênção para todas as famílias da terra, pois a fé vive de promessas e não de explicações. A fé vive de promessas e não de explicações. Porque Deus, eu quero saber, Senhor, não adianta. A nossa fé vive de promessas. Porque isso aconteceu, Senhor, não indague, creia na promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interpretada por Paulo como apontando diretamente para Cristo. Isto está registrado em Gálatas capítulo 3, verso 8. A verdadeira bênção não era apenas prosperidade material, como muitos desejam e pensam, mas a justificação pela fé que viria através do descendente de Abraão, o nosso Senhor Jesus Cristo. Já imaginou, queridos, a promessa que Deus fez a Abraão? O Messias virá de ti.
Do teu descendente, e a partir do teu descendente, todas as nações da terra serão abençoadas. Que promessa gloriosa! Nós não somos nada. E Deus fazia uma promessa tão grandiosa como esta. Davi compreendeu muito bem isto, quando o Senhor olhou para ele e disse: do teu descendente sempre haverá um trono para o teu descendente, eternamente em Israel. E Davi disse: quem sou eu, Senhor, para receber tamanha promessa de tua parte? E o nosso Senhor Jesus Cristo reina e governa sobre todos, e ele é descendente de Davi. O tema central da vida de Abraão é abençoado para ser uma bênção. O tema central da vida dele é esse. Ele é abençoado para ser uma bênção. E você é abençoado para cruzar os braços, para ficar na cadeira. Abençoado para ser uma bênção, naquilo que você puder. E naquilo que você não puder, peça graça a Deus para também ser uma bênção. Deus não simplesmente o abençoa como um indivíduo para o seu próprio benefício, mas Abraão é abençoado para que ele seja um veículo de bênção para outras vidas. O próximo ponto é que Abraão, ele obedece. Nos é dito aqui, a palavra do Senhor nos diz que partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. A obediência de Abraão é notável por 3 razões. Não durma agora não, se controle um pouquinho. Toma uma aguinha, certo? É o inimigo tentando lhe pegar no sono. Certo? Chute que é laço. Certo? Então não durma ainda. Fosse o jogo do Corinthians, hein? Dormia, Rebeca? O jogo do Corinthians, jogo do Flamengo, duvido. Real Madrid, né? Quarta-feira vai ter jogo de quê? PSG com quem, Lucas? Com o Bayern de Munique, né? Quero ver ninguém dormir. Pois bem, como eu estava dizendo, essa obediência de Abraão, é notável por pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles é pela sua prontidão. Deus ordena e ele prontamente obedece. Não há registro de hesitação. Para onde, Senhor? Como é teu nome, Senhor? O que é que eu vou fazer, Senhor? Como é que vai se dar essa promessa? Ele simplesmente reúne tudo e obedece. E parte. O segundo aspecto que chama a atenção desta obediência é que ele tinha, que idade? 75 anos. É a idade para recomeçar? Vou recomeçar a vida aos 75 anos. Hein? É idade para recomeço? É idade para quê? Ir desacelerando, né? Agora eu quero só tirar o pé do acelerador e deixar a vida rolar. E o terceiro aspecto que é notável, esta obediência dele, é a ignorância dele. Ele não sabia para onde estava indo e não sabia como Deus iria cumprir essas promessas. Mesmo assim, ele obedece. Mesmo assim, ele obedece ao Senhor. Quinta-feira nós vimos que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. O autor aos Hebreus capta a essência desta palavra. Ele diz: pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, ele obedeceu. A primeira coisa que se requer para a realização da missão de Deus é ouvir a palavra de Deus, certo? A primeira coisa que se requer é ouvir a palavra de Deus. Deus falou com Abraão. Então ele ouviu a voz de Deus. A segunda coisa é fé. É preciso crer. A terceira é obediência. E sem obediência, o ouvir e o crer são inúteis. Eu escuto a palavra de Deus, mas não consigo obedecer. É inútil.
Eu tenho fé, pastor, mas não obedece. É inútil. O que consolida a nossa fé, o que consolida o nosso amor por Deus é a obediência. Isso é o que testifica ao nosso favor, se somos obedientes. A obediência é a melhor prova de amor. É a melhor prova de amor, Senhor. Não adianta você abrir os braços. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. É bom cantar, mas obedecer é a verdadeira prova de amor a Deus. Abraão demonstrou seu amor a Deus, não com palavras bonitas, mas com pés que deixaram a segurança do conhecido rumo ao desconhecido, confiando no Deus da promessa. Confiando no Deus da promessa. Confia em Deus? Você confia em Deus? Reflita direitinho para me responder essa pergunta. Você confia em Deus? Reflita, não responda prontamente. Você confia? Quando a escassez bate à sua porta, você confia ao Senhor? Quando o perigo se aproxima, você confia no Senhor? Quando homens maus se levantam contra você, você confia no Senhor? O quanto precisamos crescer na graça, irmãos. O quanto precisamos crescer na fé. Deus reafirma a sua promessa. Ele fez o convite, fez a promessa, Abraão obedeceu, na sequência Deus reafirma essa promessa. E nós vamos ver ao longo da história de Abraão que Deus sempre está reafirmando a sua promessa. De tempos em tempos Deus vai lá e reafirma. Porque a gente é muito frágil. A gente se esquece muito rápido das promessas de Deus. A gente esquece que aquele que é fiel é quem prometeu. E não recebemos promessas de infiéis, mas de um Deus que é fiel. Quando Abraão chega a Canaã, Deus lhe aparece e reafirma a promessa. Jonathan Edwards, ele observa que Deus renova suas promessas à medida que damos passos em obediência. Quando você vai obedecendo à voz do Senhor, Deus vai renovando, reafirmando suas promessas. A promessa não era apenas para Abraão, mas para sua descendência, uma perspectiva de longo prazo que exigiria paciência e confiança dele. A promessa que Deus fez para mim e para você, muitas vezes exige paciência e confiança. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Paciência. Paciência. Mas Deus não salvou ainda meu esposo. Paciência. Mas Deus ainda não salvou meu filho. Paciência. Mas Deus ainda não enxugou as minhas lágrimas. Paciência. E confiança. Porque Ele é fiel. Observe que neste momento, Abraão não tinha nem filhos. E a terra, ainda que Deus prometeu a ele, estava ocupada por cananeus. Veja, mais tarde, quando Moisés envia os espias, eles vão observar a terra e eles voltam dizendo o quê? O povo daquela terra é forte, são gigantes, não dá para a gente tomar. Então esse povo é que estava habitando a terra. Quando Abraão repara ao seu redor, o que ele vê é que ele não tem filho, e a terra é habitada por povos fortes. Que promessa, irmãos! É uma promessa impossível. O homem não tinha filho, e não tinha um exército para tomar aquela propriedade, aquela terra. Mas Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la.
Humanamente falando, a promessa parecia ser impossível. E deixe-me dizer algo para você. Deus costuma adiar o cumprimento de suas promessas para exercitar a nossa fé, não para frustrar a nossa esperança. É para exercitar a nossa fé. Não é para que a nossa esperança se frustre, mas é para que aprendamos a confiar no Senhor, para que a nossa fé aumente. Abraão adora a Deus. Aqui temos a ordem: saia da sua terra, a promessa feita, a promessa já reafirmada. Nós temos a obediência e aqui nós chegamos à adoração. Ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Isso está nos versos 7 e 8. A resposta de Abraão à promessa divina é a adoração. Deus prometeu, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Adora, certo? Deus prometeu para Abraão, o que é que Abraão faz em resposta a essa promessa? Adora. Deus prometeu, o que é que você faz? Adora, irmão. Entende? Deus prometeu algo para você, diga glória a Jesus. Deus é bom, Ele é fiel, Ele é tremendo. Adore ao Senhor. Fiel é aquele que prometeu. A resposta de Abraão para a promessa que Deus lhe fez é a adoração. Em Siquém e em Betel, ele construiu altares e invocou o nome do Senhor. O altar é um sinal de apropriação da terra e de consagração a Deus. É como se ele dissesse: Deus não prometeu que vai me dar essa terra, eu estou aqui fincando marcos que Deus irá cumprir a promessa no tempo dele. Deus prometeu que vai salvar o seu filho? Adore. Deus prometeu que vai resgatar sua família? Adore. Deus prometeu que vai abrir portas para você? Adore. Confie nas promessas. Elas jamais falharão. A quarta coisa que se requer para a realização é adorar a Deus. Em Gênesis capítulo 12, versos 8, nós lemos que Abraão invocou o nome do Senhor. Para realizar a obra de Deus, precisamos de ouvir a voz do Senhor e precisamos também falar com Deus. Adoração é falar com Deus. Eu te louvo, Senhor, eu te amo, Senhor, Tu és santo. Estamos falando com Deus. É na adoração que falamos com Deus. Por isso, irmãos, oração é principalmente para adorar. Oração não é principalmente ou principalmente para pedir. Oração é para adorar. Tu és santo, glória a Jesus. E você está ali em oração, adorando a Deus. Agora, queridos, tem um detalhe. Deus deu a ordem, fez a promessa, Abraão obedeceu. Abraão, a promessa foi renovada, Abraão adorou ao Senhor, e o que é que se segue? O que é que vem depois imediatamente? Fome. Provação. Abraão enfrenta o primeiro empecilho aqui agora. Houve fome naquela terra, e Abraão desce ao Egito. Este é o ponto de virada do texto. Aquele que havia deixado tudo por obediência, agora enfrenta a fome na própria terra da promessa. Ele está na terra da promessa. E quando ele chega na terra da promessa, o que acontece? Fome, provação. Agora você sabe porque você enfrenta tanta provação quando está fiel, quando está temente, quando está se consagrando mais, quando está buscando mais. Porque o que se segue à adoração sincera são lutas espirituais que nós não conseguimos ver. Se você não está sendo atacado pelo maligno, é porque para ele tanto faz.
Para o diabo, tanto faz se você vive ou morre. Você não incomoda o império das trevas. Mas se de alguma forma você está sendo atacado pelo maligno, saiba que você é um verdadeiro adorador. Saiba que você está sendo usado por Deus. Saiba que você está no caminho certo. Samuel Bolton ele ensinava que Deus frequentemente envia provações imediatamente após grandes bênçãos. E estas provações é para provar a genuinidade da nossa fé. Veja, o que é de se esperar é que se Deus prometeu, gradualmente, gradativamente as coisas vão melhorando, né? Deus prometeu um filho, o que é que se imagina? Ela daqui a pouco vai engravidar, minha esposa vai engravidar, né? Não é o que se imagina? Deus prometeu que vai me dar essa terra, então Deus vai fazer o seguinte, Ele vai me fazer montar um exército, ter muita riqueza, muitos bens. Ele prometeu. Aí a gente espera que a coisa vá melhorando. Mas o que muitas vezes acontece é que as coisas, em vez de melhorar, pioram. E o que a gente faz? Foge para o Egito. Corre para o Egito. O mesmo adorador agora corre para o Egito, não para depender de Deus, mas para depender do Deus Nilo. Nilo, o rio Nilo, era conhecido por ser um deus. Era adorado pelos egípcios como um deus, que trazia fertilidade e provisão. Lembra das aulas de história? O crescente fértil, quando vinha as chuvas, o tempo chuvoso, o rio Nilo enchia, aí no tempo de estiagem ele baixava, e ali onde ficava aquela terra que tinha sido encharcada antes, eles plantavam e havia muita colheita, a prosperidade era grande por conta disso. E dificilmente acontecia fome no Egito por conta do crescente fértil. Depois você pesquisa no YouTube, eu não vou dar aula de história, certo? A decisão de Abraão de descer ao Egito revela sua fragilidade humana. Em vez de buscar a Deus, ele age por conta própria. É maravilhoso que isso esteja registrado aqui, irmãos. Isso é extraordinário. Sabe por quê? Porque se Abraão não tivesse descido para o Egito, a gente era tentado a pensar que não havia falhas em Abraão. Que Deus chamou, ele prontamente obedeceu e adorou, e é só bênção, é só crescendo espiritualmente, é um homem de fé, fervoroso, eita glória! Mas a gente vê os tropeços, as dúvidas dos patriarcas, daqueles que ouviram a voz de Deus, daqueles que caminharam com Deus, também tiveram medo, sentiram pavor em algumas situações, dúvidas. Quanto mais nós, irmãos. Percebe como nós somos frágeis? Se Abraão, depois de ter ouvido a voz de Deus, pede socorro ao Egito, a fé é mais bem exercitada na escuridão do que na luz. A fé é melhor exercitada na escuridão do que na luz. Nas dificuldades do que na bonança. Nas aflições, na guerra, em vez de paz. A presença de Deus deveria ser o mapa para Abraão. A sua orientação, o seu suprimento. Mas agora, e nas próximas mensagens a gente vai ver o que isto ocasionou para a vida de Abraão. Ele confia na promessa, mas ao mesmo tempo duvida. Ele confia em Deus, mas ao mesmo tempo foge para o Egito. Ele confia que Deus irá cumprir a sua promessa, mas mesmo assim mente, como a gente vai ver nas próximas semanas. Isso me faz refletir sobre a situação de um pai que, desesperado pela situação do seu filho, que convulsionava, e ele dizia que o demônio lançava o seu filho muitas vezes na água, ou outras ocasiões no fogo para tentar matá-lo.
E ali, eu acho que é Marcos capítulo 9, se não estou enganado. E ali Jesus chega para ele e ele desesperado diz: Senhor, meu filho está desta forma, os teus discípulos não puderam expulsar esse demônio. Se podes, faz alguma coisa. Jesus olha para ele e diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E sabe qual é a resposta daquele pai? Eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio, mas minha fé é pouquinha. Eu creio, mas mesmo assim duvido. Tudo é possível ao que crer. Deixe-me trazer algumas aplicações práticas para mim e para você. Eu estou pregando para mim também, tá certo? Primeira delas, reconheça a sua origem. Assim como Abraão foi chamado do meio da idolatria, você foi chamado do meio do pecado. Não há mérito em sua origem, apenas na graça. Como Josué desafiou Israel, deixem os deuses de seus pais e sirvam ao Senhor. Que ídolos possivelmente você ainda carrega? Que coisas você ainda traz da sua família que você já deveria ter abandonado? Ira? Coração iracundo? Falta de fé? Investigue o seu coração e lance tudo isto aos pés da cruz. Entenda que você foi abençoado para ser uma bênção. Eu não vou cansar de falar isso aqui, irmãos. Você foi abençoado para ser uma bênção. Seja uma bênção. Na sua escola, seja uma bênção. No seu trabalho, seja uma bênção. Que as pessoas se alegrem ao ver você. Lá vem fulano, eita glória, que bênção. Que você seja uma bênção onde quer que você estiver. Quando Deus nos abençoa, Ele o faz para que nos tornemos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. A fé não é um privilégio particular, mas um canal de transbordamento. É para você transbordar, e nesse transbordamento você abençoar outras pessoas. Construa altares ao longo do caminho. Sua peregrinação não está, só iniciou, em outras palavras. A sua peregrinação nesta vida apenas começou. Construa altares ao longo do seu caminho. Não espere chegar ao destino final para adorar. Não espere chegar só ao domingo para vir para a igreja. Sua vida é de adorador. Deus lhe chamou para você adorar. Então abra sua boca e adore, e dê glória, e exalte o nome de Jesus. A adoração não é um ponto de chegada, irmãos. É o combustível da jornada. Já dizia o irmão Lázaro, vou passando pela prova. É o combustível da nossa jornada. Invocar o nome do Senhor deve ser uma prática diária. Invoque o nome do Senhor. Onde você estiver, adore. Adore a Deus. Você pode adorar em oração, você pode adorar cantando louvores, você pode adorar lendo a palavra, você pode adorar servindo na igreja, você pode adorar servindo ao próximo, servindo ao seu irmão, dando uma palavra de bênção para quem está precisando ao seu redor. Há várias formas de nós adorarmos a Deus, e nós fomos chamados para ser adorador. Adorador. Ou adoradores, né? Cuidado com os egitos da vida. Cuidado com os egitos da vida. Quando a fome aperta, nossa tendência é correr para o Egito. Buscar soluções mundanas, fazer alianças com o sistema, mentir para nos proteger. Richard Sibbes, ele diz, o mesmo coração que crê também duvida.
A mesma boca que ora também mente. Não confie em seus próprios méritos. Confie nas promessas. Confie nas promessas. Por fim, lembre-se de que a jornada continua. O texto termina com Abraão no Egito, mas a história de Abraão não acaba aqui. Deus o resgatará, trará de volta a terra da promessa e continuará a cumprir a sua aliança. A mesma graça que o chamou de o sustentará no Egito e o trará de volta. Onde estivermos, Deus estará conosco. Por isso o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.